Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa semana 2 do PET 2. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos atômicos, os principais modelos atômicos. Bom, quando nós falamos de átomo, primeiro nós temos que falar sobre matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, pode ser sólido, pode ser líquido, gasoso, mas a matéria, então, tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu coloquei alguns exemplos aqui. O fogo, a água, no caso o sol, né, que está representado aqui, o carro, uma árvore, uma pessoa. Então, tudo isso é o quê? Tem massa e está ocupando lugar no espaço, por isso é considerado matéria. E essa matéria, ela é formada por partículas menores. Essas partículas que vão formar a matéria é que nós chamamos de átomo. Então, eu sou formada de átomo, a mesa é formada de átomo, a parede é formada de átomo. Tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, né? Que tem essa matéria, vai ser formado por átomos. Aí nós temos, desde a Grécia Antiga, os filósofos gregos falando sobre esses átomos, do que seria então formada essa matéria. Claro que na época deles, eles não tinham tecnologia, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, eles foram importantes para dar início ao estudo de vários conceitos que com o tempo foram sendo aprimorados. Aqui nós temos um filósofo grego que é o Demócrito. O Demócrito, ele disse o seguinte, que se você pegar um objeto, dividir esse objeto, você vai quebrando ele, vai dividindo. Chega uma hora que você não consegue mais dividir. Essa vai ser a menor partícula que vai formar essa matéria. Essa menor partícula ele chamou de átomo. É um fragmento que você não consegue dividir mais. Bom, o Aristóteles, que é filósofo grego, ele já disse o seguinte, que para ele, toda matéria que existe no mundo, né? Que toda matéria que existe, ela vai ser uma combinação dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Vamos lá então. Aqui é só uma representação do modelo do Demócrito. O modelo dele vai ser baseado no quê? Ele é baseado na lógica, né? Na intuição, na lógica. Você pega uma pedra, ó, o primeiro desenho, pegou uma pedra, você vai quebrando ela, chega uma hora que o fragmento é tão pequenininho que você não consegue dividir mais. Para ele, esse seria o menor fragmento da matéria. Então, aqui também está mostrando, ó, uma pedra, vai quebrando até chegar numa partícula que ele considerava indivisível. Não dá para partir mais, não dá para dividir mais, ficou só aquele pozinho ali, aquele farelinho, aquela seria a menor partícula da matéria. Para o Aristóteles, eu coloquei aqui a representação dos 4 elementos, o fogo, o ar, a terra e a água. Para o Aristóteles, era isso que formava a matéria, a combinação desses 4 elementos. Aqui é só o Aristóteles pensando, né, nos 4 elementos. Depois, por muito tempo, então, eles acreditaram no pensamento do Aristóteles, que realmente a matéria seria formada pelos 4 elementos, ar, terra, fogo e água. O modelo do Demócrito, dessa partícula indivisível, quebra o objeto, esse objeto em uma pedra, por exemplo, em vários pedaços, até você não conseguir dividir mais, permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. Depois é que eles retomaram essa ideia do Demócrito. Aí nós vemos, vamos seguir aqui com os principais modelos atômicos. Os modelos, eles são imaginários, eles vão ser criados para poder explicar um determinado conteúdo. Então, o modelo atômico é um modelo criado para se explicar como que seria esse átomo, né? É uma estrutura muito pequena, ninguém consegue visualizar. Então, eles, através de experimentos que foram realizados, eles foram chegando aos poucos, à conclusão de como seria a estrutura desse átomo. Aí nós temos 4 modelos atômicos aqui. O primeiro, o Dalton. O Dalton, o que ele dizia? Que o átomo era uma esfera maciça,
esfera maciça, sem buraquinho nenhum, completamente, uma esfera completa, vamos dizer. Então, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, imperecível e não tinha carga elétrica. Então, era até tá aqui, bola de bilhar. Então, toda vez que tiver um exercício falando do modelo que lembra uma bola de bilhar, vai ser o modelo atômico de Dalton. Então, para ele vai ser a esfera maciça. Bom, depois nós temos o Thomson. O Thomson já fala do pudim de passas. Esse pudim de passas, o que o Thomson viu? Para o Dalton, o átomo era essa esfera maciça sem carga elétrica. Só que aí o Thomson já disse o seguinte, que o átomo ele não era uma esfera maciça sem carga. Ele tinha cargas negativas e cargas positivas. Através de experimentos que ele fez, ele chegou a essa conclusão, que é como você pegar, fala pudim de passas, né? Você fala pudim de passas justamente porque ali é o pudim, que seria o positivo, e as passas seriam as carguinhas negativas ali misturadas com essa massa. Então, toda vez que a gente falar pudim de passas, lembrar que nós estamos nos referindo ao modelo de Thomson. A diferença, então, do Thomson para o Dalton é que no Thomson já existiam as cargas elétricas. Para o Thomson, a quantidade de cargas positivas e negativas eram iguais. Então, por fim, esse átomo ele seria eletricamente neutro. Porque se eu tiver 5 positivo com 5 negativo, ó, mais com menos dá 0. Vamos usar a matemática aí, né? Então, para o Thomson, nós já temos as cargas elétricas. Aqui é só a representação dele, né? Representando aí o pudim de passas. Tanto é que o Thomson, gente, ele é considerado o pai do elétron. Porque o que nós sabemos no átomo? O átomo tem partículas positivas, porque ele viu que tinha partículas positivas. Essas partículas positivas são chamadas de prótons e tem as partículas negativas. As partículas negativas são chamadas de elétrons. Como ele descobriu essas partículas negativas, né, descobriu o elétron, ele foi considerado o pai do elétron. Depois, o modelo de Thomson aqui é só comparando, então, ó, o pudim de passas, né? Um pudim com o modelo do Thomson. E aqui coloquei os nomes, tá? A partícula de carga negativa é o elétron e a partícula de carga positiva vai ser o próton. Depois, o terceiro modelo vai ser o de Rutherford. O Rutherford, ele já disse que o átomo, ele era formado por um núcleo e em volta desse núcleo tinham os elétrons. O núcleo teria carga positiva e ao redor do núcleo nós teríamos os elétrons. Aí, ó, o núcleo para o Rutherford era muito pequeno, com carga positiva, mas a maior parte do átomo, a massa do átomo, está concentrada no núcleo. Os elétrons vão ficar se movendo ao redor desse núcleo. A massa dos elétrons é uma massa extremamente pequena, por isso que ele diz que a maior parte da massa do átomo vai se concentrar no núcleo. Então, para o Rutherford, não é uma esfera maciça, uma bola certinha, tem o núcleo com carga positiva e ao redor tem os elétrons girando ao redor desse núcleo. Tanto é que o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, porque lembra o sistema solar. O núcleo seria o Sol e os planetas seriam o quê? Os elétrons girando ao redor desse núcleo. Aí nós temos aqui, ó, a representação, né? O modelo planetário do Rutherford. Então, nesse modelo planetário, olha aqui, ó, aqui o Sol seria o núcleo, que é onde nós temos as partículas de carga positiva, que são os prótons. E ao redor aqui, ó, nós temos o que? Os planetas girando ao redor desse Sol. Do lado de cá, nós temos o que? Os elétrons girando ao redor desse núcleo. Aí, gente, só um detalhe. Quando nós falamos do núcleo,
o núcleo ele tem carga positiva, são os prótons que estão lá dentro. Só que se você pegar duas partículas iguais, positivo com positivo, se ficar perto, elas se repelem, elas se afastam. Quando eu tenho uma partícula positiva com uma partícula negativa, aí atrai. Então, o núcleo lá dentro tem um tanto de próton lá, tudo positivo. Era o quê? Para repelir, para afastar e desmanchar esse núcleo. Por que que isso não vai acontecer? Porque eles descobriram que entre esses prótons que têm a carga positiva, existem os nêutrons. O nêutron não tem carga, ó, nêutron vem de neutro, então não tem carga. E esse nêutron é que não vai deixar o quê? O núcleo se desmanchar, os prótons se repelirem e o núcleo se desmanchar. Então eles vão neutralizar ali dentro, não deixar um próton ficar em contato com o outro. Por isso que o núcleo não vai se desmanchar, por causa da existência dos nêutrons que não tem carga. Continuando. Depois, nós temos o modelo do Bohr. Posso falar só o modelo atômico de Bohr ou o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Para o Rutherford, nós falamos que para o Rutherford tinha um núcleo com os prótons, e lá tem os nêutrons também, né? E ao redor nós temos os elétrons girando ao redor desse núcleo. Esse lugar onde os elétrons vão ficar girando, nós chamamos de eletrosfera. Então, esse ao redor do núcleo no átomo vai ser chamado de eletrosfera. Na eletrosfera, os elétrons, eu coloquei aqui, eles não vão se encontrar em qualquer posição. Eles têm órbitas fixas. Dependendo da quantidade, da carga, né, que eles têm, da quantidade de energia que eles têm, eles vão se situar em uma órbita. Então, ao redor do núcleo, nós temos várias órbitas. Então, para o Bohr, o que o Bohr concluiu? O Bohr, o que ele observou através dos experimentos? Que esses elétrons, eles vão ficar em órbitas ao redor do núcleo. Assim como cada planeta tem a sua órbita, os elétrons aqui eles vão apresentar órbitas também. Aí, gente, olha, essas órbitas são assim. Se o elétron, ó, vamos supor que eu pegue um elétron aqui. Se esse elétron pular para outra órbita, ele está perto do núcleo e ele foi para a órbita mais externa. Significa que ele está o quê? Absorvendo energia. Quando esse elétron volta para a órbita próxima do núcleo, ele emite energia, por exemplo, vai emitir luz. Então, na hora que ele vai de perto do núcleo para outra órbita mais externa, ele vai absorver energia. Na hora que ele volta dessa órbita mais afastada do núcleo para perto do núcleo, ele vai emitir energia. Aí, próximo, aqui são só representações, né? Nós temos aqui as representações do Dalton, que seria número 1, que é uma bola maciça, né? Número 2, já temos cargas positivas e negativas. Então, primeiro é a bola de bilhar. Depois, nós temos o pudim de passas. Depois, nós temos o modelo planetário, que é o de Rutherford. E o número 4 e 5 aqui, nós temos as camadas eletrônicas, né? Nós temos as órbitas, que nós chamamos de camadas eletrônicas, que compõem a eletrosfera, que aí corresponde ao estudo do Bohr. Aqui, novamente, a representação de cada um deles, tá? Só para ilustrar. E nós vamos, então, para as questões. É claro que eu falei rapidinho o principal de cada modelo, os 4 modelos. Começou então lá na Grécia Antiga, né, com os filósofos gregos, mas os 4 modelos então que costumam aparecer. O modelo de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e depois o de Bohr. Ou posso falar Rutherford-Bohr, porque na realidade o Bohr complementou o que o Rutherford tinha descoberto, tá bom? Então vamos para as questões. Questão número 1. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas,
por um inglês de nome. Descobriu as partículas negativas. Partículas negativas são o quê? As partículas negativas são os elétrons. Quem que descobriu o elétron? Quem que é o pai do elétron? Letra D, Thomson. Então, Thomson é considerado o pai do elétron. Questão número 2. O átomo, na visão de Thomson, é Thomson. O Thomson, lembra, é o do pudim de passas, quer dizer que o átomo tem partículas negativas e partículas positivas. É o do pudim de passas lá. Então, ó, letra B, cargas positivas e negativas. Então, para o Thomson, é uma bola ali formada por partículas positivas e partículas negativas. Questão número 3. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que, gente, o próprio nome já fala, eletrosfera contém os elétrons e os elétrons têm carga negativa. Próton fica no núcleo do átomo, tem carga positiva. No núcleo existe também os nêutrons que não têm carga, mas não vão deixar então os prótons se repelirem para não desmanchar o núcleo. Na eletrosfera existem lá os elétrons e os elétrons têm carga negativa. Então, contém as partículas de carga elétrica negativa, letra A. Questão número 4. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos realizados por Niels Bohr, John Dalton e Ernest Rutherford. Aí vem assim, ó. Afirmação 1. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Não falou aqui nessa primeira afirmação? Está descrevendo um experimento que foi feito, mas não está falando da existência do núcleo? Sim, se está falando da existência do núcleo, quem falou que o átomo era formado por um núcleo e pela eletrosfera foi Rutherford. Afirmação 2. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Na número 2, não falou esferas indivisíveis e permanentes? Quem que falou que era uma esfera maciça e indivisível? O Dalton, que é o lado da bola de bilhar. Então, a afirmação 2 é do Dalton. Número 3. Os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia. Ó, o elétron, ele está se movendo em órbita. Quem que descobriu que essa eletrosfera ela é formada por várias órbitas, por várias camadas eletrônicas? Foi o Bohr, Rutherford Bohr. Mas aqui está falando separado, então foi o Bohr. Quando o elétron está numa órbita, ele não vai ganhar nem perder energia. Quando ele salta para uma órbita mais externa, aí sim ele vai absorver energia. E na hora que ele volta para a órbita mais próxima do núcleo, ele vai emitir a energia. Então, a hora que ele salta para a órbita mais externa, do núcleo para a órbita mais externa, ele vai absorver energia. Na hora que ele volta da órbita mais externa para perto do núcleo, aí ele vai emitir energia. Assinale a alternativa que indica a sequência correta do relacionamento desses resultados, desses estudos com seus autores. Então, o primeiro foi Rutherford, o segundo foi o Dalton e o terceiro foi o Bohr. Alternativa D. Depois, questão número 5. De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância, quer dizer que eu quero a incorreta, em discordância com o modelo proposto por Bohr? Letra A.
Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para uma mais afastada, o elétron absorve energia. Sim, nós acabamos de falar isso. Letra B. Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para uma outra próxima do núcleo, ele vai emitir energia. Também acabamos de falar isso, está correto. Letra C. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia. Ele só ganha ou perde se ele saltar de uma órbita para outra. Então, essa está correta também. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado de ionização. Essa está correta, isso vocês estudarão mais para frente. E a letra E. O modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de hidrogênio? Esse modelo atômico que foi proposto, ele se aplica a todos os átomos, qualquer tipo de átomo. Então, não é só o átomo de hidrogênio. Então, esse átomo, esse modelo proposto, lembre que é o mesmo para todos, tá? Então, qualquer átomo vai seguir esse modelo atômico. Bom, nós terminamos, foi até a questão número 5, né? Deu aqui, não dá para ver. Foi até a questão número 5. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos a resolução dos exercícios, o principal desses 4 modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e de Bohr, que são os que aparecem mais nos exercícios, tá bom? Lembrem, o Dalton, o átomo era uma esfera maciça e indivisível, que é a bola de bilhar. O Thomson, ele disse que o átomo é o pudim de passas, né? Que ele é formado, acho que até na apostila de vocês, ao invés de pudim de passas, eles colocaram um outro nome, se eu não me engano. Deixa eu só olhar aqui, pudim de ameixa. Geralmente aparece mais pudim de passas, tá? Então, para o Thomson, já é uma esfera ali com cargas positivas e negativas. Para o Rutherford, o átomo tem um núcleo com as partículas positivas, ali dentro nós temos os nêutrons também, e ao redor nós temos os elétrons com carga negativa. Depois, para o Bohr, nós temos as camadas eletrônicas. Se o átomo, se ele está numa mesma órbita ali, ele não ganha nem perde energia, mas quando ele salta de uma camada para outra, ele pode ganhar ou perder energia. Então, ele está relacionado, o Bohr, com as camadas eletrônicas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, então, pelo menos um pouquinho, que aí eu já fico muito satisfeita. Até as próximas explicações. Tchau! Fiquem com Deus!